Por que surgiu a palavra vereador? De onde isso vem? Por que nós temos esse termo? Muitos disseram, isso deriva do direito romano, do edil romano, deriva do vereador da Península Ibérica. Tá, mas o que é isso? Não me basta, não me bastava. E a pesquisa me levou a um ponto muito interessante que eu acho que dá para ter uma ideia do trabalho que vocês desenvolvem. Com base nessa pesquisa, vocês podem ter assim, uma noção bem geral do porquê que se usa o termo vereador. Então, veredos é a palavra originária do termo vereador. Diferente do que outros dizem, tá? Se você fizer uma pesquisa bem aprofundada, o termo veredos é o primeiro utilizado para definir o vereador. Porque veredo significa cavalo de posta. Cavalo de posta é o animal utilizado para entregar recado entre uma vila e outra. Tá? Esse é o termo inicial da palavra vereador. Veredos é o cavalo que leva o correio. Verea é o responsável por esse cavalo. É o responsável por esse serviço público, tá? Que tem início na mais remota antiguidade, principalmente na Grécia, se utilizava muito. A Roma antiga se apoderou desses serviços públicos gregos, como boa parte do mundo civilizado se apoderou de muitas informações, de muito que foi produzido pelo mundo grego. Então, o veredos é o administrador desse caminho e desse cavalo, o responsável por entregar esse serviço que é tão importante para qualquer localidade, porque se não há comunicação entre uma comunidade e outra, não há desenvolvimento. Você não sabe o que os governos querem dizer, o que eles querem falar. Então, veredos é esse responsável. Como essa é uma palavra que deriva do etrusco antigo e do grego antigo, ela sofre uma alteração quando ela é recepcionada pelo português arcaico. Parece meio louco isso, mas é importante para entender por que veredo se transforma em vereador. Quando Roma domina boa parte do mundo conhecido, na época em que Roma vivia o seu esplendor, Roma se utiliza de um mecanismo já amplamente difundido pelos portugueses, pelos espanhóis, para dominar as comunidades conquistadas, que era domina, procura alguém que é simpatizante com a causa, dá a ela autonomia para poder recolher impostos, estabelecer regras e manter o domínio romano. Exatamente, a Pax Romana. Isso não se dava com o exército. A Pax Romana nunca se deu com o exército, se deu com a autorização para que aquelas pessoas dominadas pudessem ter autonomia, que talvez num período anterior à dominação romana não tinham essa autonomia. Então Roma se apropria de uma situação que já era plenamente difundida pelos portugueses, que ainda não tinham estado constituído, nem pelos espanhóis, mas que já era amplamente difundida nessa região, para poder dar autonomia e assim manter o seu domínio sobre vastas áreas, recebendo tributos e mantendo a expropriação dos bens que são que são produzidos, como lã, como carne, como ouro, como prata. Então o domínio romano se deu não só necessariamente pela força, a conquista pela força, a manutenção pela inteligência.